Da tribuna, o senador astronauta Marcos Pontes deu uma dura lição de moral ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ao lembrar a importância de se conhecer a história para não repetir os erros, e alertou sobre o avanço do totalitarismo no Brasil. Parafraseando um texto clássico, o senador disse: "A história está se repetindo, não mais em um continente distante, mas aqui no nosso próprio país e com o nosso povo aqui do Brasil. Destruíram o princípio do juiz natural e não fizemos nada, porque não era nosso processo. Criaram interpretação de competência com base em dispositivo infralegal e não fizemos nada, porque não era nosso processo. Eles mantêm um inquérito aberto por anos contra todos os dispositivos do Código de Processo Penal e não fazemos nada, porque não é nosso processo. Pessoas são condenadas por crimes impossíveis, haja vista que nunca na história humana houve qualquer revolução sem armas, mas nós não fazemos nada. Os procedimentos de intimação e citação não são mais observados e nós não fazemos nada. Pessoas estranhas ao processo têm seus bens confiscados, contrariando todo o nosso ordenamento jurídico e nós não fazemos nada." Astronauta Marcos Pontes fez um duro alerta. A história está se repetindo. Em breve, todos nós brasileiros podemos ser alvo de processos similares e não temos ou não teremos, então, a Constituição, as leis e ninguém para nos defender. O senador pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se digne a receber os parlamentares que entregarão o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, lembrando que os parlamentares são os legítimos representantes do povo. Pontes disse: "Eu represento aqui cerca de 11 milhões de pessoas, assim como outros senadores representam um número expressivo de eleitores. A gente tem a obrigação moral de cumprir a nossa função." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo.
Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Boa noite a todos. Esses assuntos que nós estamos tratando aqui realmente nos deixam todos indignados com o que acontece e tem acontecido no nosso país há algum tempo. E eu gostaria de ler aqui um pequeno texto que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos passando aqui nesse momento. O filósofo Edmund Burke disse uma vez o seguinte, abre aspas, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, fecha aspas. Aqui eu também relembro as palavras do pastor luterano Martin Niemöller, retratando um dos eventos mais sombrios da história. Primeiro eles vieram buscar os socialistas, e eu fiquei calado, porque eu não era socialista. Então, eles vieram buscar os sindicalistas, e eu fiquei calado, porque eu também não era sindicalista. Em seguida, vieram buscar os judeus, e eu fiquei calado, porque eu não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar, e já não havia mais ninguém para me defender. A história está se repetindo, não mais em um continente distante, mas no nosso próprio país e com o nosso povo aqui do Brasil. Destruíram o princípio do juiz natural e não fizemos nada porque não era o nosso processo. Criaram interpretação de competência com base em dispositivo infralegal
E não fizemos nada porque não era o nosso processo. Eles mantêm um inquérito aberto por anos contra todos os dispositivos do Código do Processo Penal. E não fazemos nada porque não é o nosso processo. Pessoas são condenadas por crimes impossíveis, haja vista que nunca na história humana houve qualquer revolução sem armas, mas nós não fizemos nada. Os procedimentos de intimação e citação não são mais observados e nós não fazemos nada. Pessoas estranhas a um processo têm seus bens confiscados, contrariando todo o nosso ordenamento jurídico, e nós não fazemos nada. A história está se repetindo, senador Jorge Seife. Em breve, todos nós, brasileiros, podemos ser alvo de processos similares. E não temos, ou não teremos, então, a Constituição, as leis e ninguém para nos defender. Portanto, senhor presidente, imbuído com o espírito de proteção ao nosso povo e ao nosso país e à nossa Constituição, eu apelo ao nosso presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que nos receba no dia 9, para que nós possamos entregar o documento que solicita o andamento de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É mais do que o nosso dever isso. Eu represento aqui cerca de 11 milhões de pessoas. E assim como outros senadores aqui representam um número expressivo de eleitores. E a gente tem a obrigação moral de cumprir a nossa função. Eu estou vendo muitas discussões, eu acho que a gente vai precisar de ação com relação a isso. E isso precisa ser feito com urgência, porque lembre o que foi falado aqui, né? Vieram buscar muita gente e a gente não fez nada, ou nós não éramos desse grupo. É bem possível que nós entremos nesse grupo, então isso não é questão de partido, ideologia, isso não é questão absolutamente nenhuma de divisão. Agora é questão de se juntar e se juntar pelo nosso país. Então no dia 7, agora, de setembro, nós precisamos de todas as pessoas brasileiros que estejam nas ruas para mostrar a sua indignação, para lutar pela democracia de verdade e para lutar pela liberdade de verdade. Obrigado.